Olá pessoal, sou o professor Juarez, ministro a disciplina de Física na Escola Coronel Antônio Duarte. Hoje trago para vocês a resolução dos nossos 3 desafios que disponibilizei na plataforma como estudo complementar. Bom pessoal, nosso primeiro desafio diz que uma bala se move com uma velocidade inicial de 200 metros por segundo e ela penetra um bloco de madeira onde ele é fixo sobre um muro e essa bala ela é desacelerada até parar. Significa que se ela foi desacelerada até parar, isso significa que a velocidade final dela vai ser 0. Aí ele pede qual o tempo que a bala levou em movimento dentro do bloco se a distância total percorrida em seu interior foi de 10 centímetros. Então, a variação da distância aqui é de 10 centímetros. Aqui a gente tem alguns valores. Lembrando que, como a gente tem metros por segundo aqui, centímetros aqui, a gente tem que transformar isso aqui para metros. Então, é só a gente fazer o quê? Dividir aqui por 100, que vai dar 0,1 metro. Ele quer saber qual o tempo que a bala levou. Então, aqui a gente tem, vamos desenhar aqui a bala, que a gente tem a madeira. Essa bala penetrou esse bloco de madeira aqui em torno de 10 centímetros. Então, aqui a gente tem 10 centímetros. Qual o tempo que ela levou para percorrer esses 10 centímetros? Se a gente for observar as nossas equações que a gente tem a equação da velocidade é igual a velocidade final mais a aceleração vezes o tempo, que a gente consegue calcular o tempo. Porém, se vocês observarem aqui, a gente não tem a aceleração. Então, como que a gente não tem aceleração, a gente primeiro vai ter que achar essa aceleração. Como que a gente acha a aceleração sem tempo? Através da nossa função de Torricelli, equação de Torricelli, tanto faz. Então, velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 que multiplica a aceleração que multiplica a variação do meu espaço. Então, aqui é só a gente pegar e jogar os valores agora dentro da nossa equação de Torricelli para poder achar a nossa aceleração. Então, quem é meu V? Velocidade final aqui no nosso problema. Velocidade final aqui, desculpa. Velocidade final é 0. Então, eu tenho 0 ao quadrado, que é igual. Quem é minha velocidade inicial? 200. 200 ao quadrado mais 2, que multiplica a aceleração que eu estou procurando, vezes quem é a variação do espaço? 0,1. 0 ao quadrado vai dar 0 igual. 200 ao quadrado vai dar 40.000. Mais 2 vezes 0,1 vai dar 0,2 a aceleração. Como estou querendo procurar a aceleração, eu faço o quê? Isolo ele lá no primeiro membro. Então vai ficar 0,2 a aceleração, negativo aqui, lembrando, igual a 40.000. Então, menos a aceleração vai ser igual a 40.000 dividido por 0,2. Menos a aceleração é igual a 40.000 dividido para 0,2 vai dar 200.000. Posso ficar com o sinal negativo aqui? Não. Multiplico por menos 1. A aceleração é igual a menos 200.000 metros por segundo ao quadrado. Por que ficou negativo aqui? Porque lá o problema diz que a bala sofreu uma desaceleração. Então, ela pegou aqui no início do bloco de madeira, sofreu uma interferência, uma resistência da madeira até parar. Então, ela sofreu uma desaceleração. Por isso, o valor aqui negativo. Agora sim, a gente tem a aceleração, conseguimos achar o nosso tempo que a gente está procurando. Então, utilizando essa fórmula aqui agora,
velocidade inicial é 0, igual velocidade final, desculpa, 0, igual velocidade inicial 200 metros, mais a aceleração de quanto? Menos 200 mil, que multiplica o meu tempo. Então, 0 igual 200, mais com menos aqui vai dar menos 200 mil tempo. Se eu estou querendo achar o tempo, faço o que com ele? Isolo lá no primeiro membro. Então, eu tenho 200 mil tempo igual a 200. Tempo é igual a 200 sobre 200 mil. Tempo vai dar quanto? 200 dividido para 200 mil vai dar 0,001 segundo. Então, esse foi o tempo que a bala levou para penetrar 10 centímetros no bloco de madeira. Desafio 2, ele diz assim, para vocês observarem o gráfico da posição de um ponto material em função de uma trajetória retilínea. Então, a gente tem aqui, né, o nosso gráfico. E aí, a questão A, ele pede qual é o sinal da posição do ponto material no instante t igual a 0, no instante t igual a 3 segundos. Então, quando o tempo for de 0 segundos, a posição ela vai ser negativa. Então, ele pede qual o sinal. Quando o tempo aqui for 0, a minha posição é qual? Ela é negativa, ou seja, está lá no menos 12. Então, o sinal da posição aqui vai ser negativo. E aí ele pede qual o sinal também da posição quando o instante for de 3 segundos. O sinal da posição vai ser positivo, porque ó, se a gente está no instante de 3 segundos aqui, onde a posição está? Então, ela é positiva. A letra B. A letra B, ele pede a velocidade do ponto material é positiva ou negativa no instante t igual a 1 segundo e no instante t igual a 5 segundos. Então, quando t for 1 segundo, a velocidade ela vai ser positiva ou negativa. E quando o tempo for de 5 segundos, a velocidade ela vai ser positiva ou negativa. Então, quando o tempo for de 1 segundo, se vocês observarem aqui, que tem o tempo de 1 segundo, aqui a gente tem a nossa posição, correto? Essa posição ela está fazendo o quê? Ela está crescendo. Se ela está crescendo, significa que a minha velocidade é positiva. Então, quando for um gráfico crescente, a velocidade vai ser positiva. Quando o instante for de 5 segundos, ó, instante de 5 segundos, se a minha posição aqui está decrescendo, significa que minha velocidade é negativa. E a letra C pede em que instante o ponto material passa pela origem S igual a 0. Quando eu falo em posição passar pela origem, significa que a minha posição vai ser 0. Então, quando que a posição vai ser 0? Qual o instante, qual o tempo que essa minha posição vai ser 0? Então, eu quero saber qual o tempo. Se vocês observarem no gráfico, aqui a gente tem o eixo da posição. Então, quando a posição é 0, qual é o meu tempo? Olha, se vocês observarem, meu tempo vai ser de 2 segundos. E depois a gente tem a posição passando de novo, ó, em 6 segundos. Então, aí a gente tem esses dois tempos onde a minha trajetória passa pelo eixo da origem. Então, pessoal, esse é as nossas respostas do nosso segundo desafio, o desafio de número 2.
Agora o nosso terceiro e último desafio. O problema diz: um corpo é lançado para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então aqui eu tenho a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Expressando a resistência do ar e admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Encontre a letra A. Ele pede para a gente encontrar a função horária da posição. Então, como a gente está falando de lançamento na vertical, ou seja, a gente está falando de lançamento de um objeto para cima, a gente vai fazer o sistema de referência. Então, ó, o sistema de referência está aqui. Aqui é o solo. Para baixo a gente tem a gravidade, a força gravitacional puxando esse objeto. E aqui a gente tem o lançamento do corpo para cima. Então, a gravidade aqui a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade de 20 metros por segundo. Correto? Feito isso, ele pede a função horária da posição. Qual é a minha função horária da posição? A gente está falando de lançamento na vertical, que é a mesma coisa de movimento retilíneo uniformemente variado. Minha função do movimento retilíneo uniformemente variado é espaço final igual espaço inicial mais velocidade inicial que multiplica o tempo mais 1/2 que multiplica a minha gravidade que multiplica o meu tempo ao quadrado. Gravidade aqui por quê? Caso seria aceleração. Como a gente está falando de lançamento para cima, ou seja, movimento vertical, a gente vai utilizar a nossa gravidade como aceleração. Sempre uma aceleração constante. Correto? Essa aqui é o nosso princípio. Partindo desse princípio, a gente tem alguns valores, é só jogarmos na nossa função. Então, vai ficar S igual. Qual é meu espaço inicial? Como que esse objeto partiu do solo, o meu espaço inicial vai ser 0. Mas, quem é minha velocidade inicial? O problema disse, 20 metros por segundo, que multiplica o meu tempo, mais 1/2, que multiplica quem é minha gravidade, 10, que multiplica tempo ao quadrado. Consigo simplificar essa função. S igual ao 0 eu não preciso colocar, porque o 0 não vai interferir. 20 vezes t, 20t. Mais 1/2 vezes 10, 10 dividido para 2, que multiplica t ao quadrado. S igual 20 tempo mais 10 por 2, 5t ao quadrado. Lembrando que a gente está utilizando aqui, ó, sinal positivo. Se a gente está utilizando o sinal positivo, pode estar errado. A gente está falando de gravidade. Quando fala de gravidade, ela é uma aceleração negativa. Então, S igual 20 tempo menos 5t ao quadrado. Ah, professor, poderia colocar lá no início? Correto, você poderia colocar desde aqui, sem problemas, tá bom? Só vocês identificarem que, como a gente está falando de gravidade, o sinal aqui da aceleração ele vai ser negativo. Então, essa aqui é minha função horária da posição para esse lançamento. Letra B, ele pede a função da velocidade. Então, a minha função da velocidade é velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Quem é minha velocidade final? Não sei. Então, repito. Quem é minha velocidade inicial? 20. Como a gente está falando novamente de aceleração da gravidade, a gente adotando aqui, ó, o sistema de referência para baixo, a aceleração é negativa. Então, menos, quem é minha gravidade? 10, que multiplica meu tempo. Então, essa aqui é minha função horária, função da velocidade, em função do tempo. Letra C. Letra C, ele pede o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, ele pede aqui o tempo para ele atingir a altura máxima. Como eu calculo o tempo na altura máxima? Eu consigo utilizar essa fórmula aqui, correto? Eu tenho a velocidade, eu tenho a aceleração, que é a minha gravidade, eu tenho
não tenho o tempo que eu estou procurando, eu tenho a velocidade final? Também tenho. Por quê? Porque como que ele está falando para atingir a altura máxima, o que acontece? O objeto ele vai subir até uma certa altura e depois ele vai parar e vai fazer o quê? Começar a descer. Então, se ele parou aqui, a velocidade final dele vai ser quanto? Zero. Então, eu tenho zero igual velocidade inicial de 20 menos minha gravidade, 10, que multiplica meu tempo. Como eu estou procurando o tempo, isolo ele no primeiro membro. 10 tempo, que é igual a 20. Lembrando que estava negativo aqui, passa para cá, positivo. Tempo é igual a 20 dividido para 10. Tempo é igual a 2 segundos. Então, ele vai ter 2 segundos para atingir sua altura máxima. Letra D. Letra D, ele pede para calcular a altura máxima atingida em relação ao solo. Se ele fala de altura máxima, ele está falando de quê? De posição. Então, a gente já tem a função da posição aqui, ó. Aqui embaixo a gente já tem a função da posição. Então, é só a gente pegar e jogar lá em cima para a gente calcular a altura máxima. Então, S igual 20 tempo menos 5 tempo ao quadrado. Como ele está pedindo para calcular a altura máxima atingida, a gente calculou na letra C o tempo máximo que ele levou para atingir essa altura, correto? Então, se a gente já sabe o tempo, é só a gente substituir na nossa equação aqui. Então, se eu estou procurando a altura máxima, é o meu espaço, correto? Meu S aqui, igual a 20, que multiplica. Quem é meu tempo? Eu achei na letra C, 2, menos 5, que multiplica 2 ao quadrado. Então, S igual a 20 vezes 2, 40, menos 5, que multiplica 2 vezes 2, 4. S igual a 40 menos 5 vezes 4, 20. S igual a 40 menos 20, 20 metros. Então, ele subiu 20 metros e depois voltou ao solo. Letra E. A letra E, ele pede o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Então, se a gente for por dedução, no movimento vertical, a gente estudou que o objeto ele leva o mesmo tempo de subida, é o mesmo de descida. Então, se ele subiu com 2 segundos, automaticamente ele desceu com quantos segundos? 2 segundos. Então, ele gastou 4 segundos para subir e descer, ou seja, para retornar ao solo ele gastou 4 segundos depois do lançamento. Letra F. Letra F, ele pede para calcular a velocidade do corpo ao tocar o solo. Então, como que eu calculo a velocidade? A gente tem a nossa função da velocidade. Então, a gente já fez, lá na letra B, qual é a nossa função que vai ordenar esse movimento. Então, velocidade é igual a 20 menos 10 vezes o tempo. Se eu estou procurando a velocidade, continuo com a velocidade igual a 20 menos 10 que multiplica. Qual o meu tempo? Se ele está pedindo a velocidade do corpo ao tocar o solo, significa que o tempo é de quanto? De 4 segundos. Não foi 4 segundos que a gente achou ao ser lançado e retornar ao solo? Ele demorou 4 segundos. Então, o meu tempo aqui é de 4. Velocidade igual a 20 menos 10 vezes 4, 40. Velocidade é igual a 20 menos 20 metros por segundo. Pessoal, vocês reparam aqui que ficou negativo o sinal. Por quê? Porque a gente está falando em sentido contrário. Olha, se vocês repararem aqui, deixa eu desenhar aqui de volta para vocês. Se vocês repararem aqui, quando a gente lançou, foi de 20 metros por segundo. A gente está falando agora de sentido contrário. Foi de sentido contrário, a velocidade vai ser negativa. Ou seja, ela está
descendo. Se ela está descendo, é só sinal negativo aí. Se vocês colocarem módulo, ou seja, não considerar sinal, a velocidade vai ser de 20 metros por segundo para qualquer um dos dois, tanto subindo quanto descendo. Ou seja, o mesmo tempo de subida, mesmo de descida. Velocidade de altura máxima e chegar ao solo é sempre a mesma velocidade. Então, pessoal, aqui a gente tem a nossa letra G e última dos nossos desafios. Letra G, ele pede para calcular, para esboçar, né, os gráficos da posição em relação ao tempo e da velocidade em relação ao tempo. Então, a letra A e a letra B, a gente já calculou, já encontrou a função horária da posição e a função horária da velocidade. Tendo essas funções horárias aqui já elaboradas, a gente consegue então traçar o nosso gráfico. Então, para cada tempo a gente vai ter uma posição, para cada tempo a gente vai ter uma velocidade. Exemplo aqui, ó. Quando o tempo for zero, qual a minha velocidade? Então, vou pegar a minha função, velocidade igual 20 menos 10, que multiplica meu tempo. Quem é meu tempo? Zero. 10 vezes 0, 0. 20 menos 0, 20. Tempo de 1 segundo. 20 menos 10, que multiplica 1. 10 vezes 1, 10. 20 menos 10, 10. Quando o tempo for 2, 20, 10 vezes 2 é igual. 10 vezes 2, 20. 20 menos 20, 0. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem os valores do meu tempo e da velocidade. Então, só jogando esses valores para cá, ó. 20, 10, 0, menos 10, menos 20. Agora eu traço o meu gráfico. Sempre lembrando, na minha posição vertical é meu eixo da velocidade em metros por segundo e que na posição horizontal é meu tempo em segundos. Então, o tempo tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A velocidade, se vocês repararem, ela está indo de 10 em 10. Vamos colocar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Só que a gente tem aqui também, ó, valores negativos. Então, ele vai descer. 5, 10, 15 e 20. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Então, quando a minha velocidade for 20, qual é o meu tempo? 0. Então, começa o gráfico em cima do eixo da velocidade. Quando a minha velocidade é 10, meu tempo é 1. Então, quando a velocidade aqui é 10, o tempo 1. Quando a velocidade é 0, o tempo é 2. Então, a velocidade aqui, ó, 0, tempo 2. Quando a velocidade é menos 10, meu tempo é quanto? 3. Então, menos 10, 3. Quando o meu tempo é menos 20, desculpa, minha velocidade é menos 20, meu tempo é 4. Então, menos 20, tempo aqui é 4. E agora é só vocês traçarem aqui a reta. Não ficou muito reto não, né? Mas dá para observar aí o gráfico, tá? Isso aqui é a reta, como que a velocidade ela foi na altura máxima e desceu, a velocidade final dela foi negativa, então a gente tem uma função aqui decrescente, correto? Então, pessoal, agora a gente vai calcular o gráfico da função da posição em relação ao tempo. Aqui a gente tem a nossa função que a gente achou lá na letra A, 20t menos 5t ao quadrado. E aí, como que a gente calcula o gráfico? A mesma situação lá da nossa questão, do nosso gráfico anterior da velocidade. A gente vai jogar valores para o tempo e vamos achar a posição. Exemplo aqui, ó. Quando o meu tempo for 0, S, que eu estou procurando, igual a 20, que multiplica quem é meu tempo? Estou falando que agora é 0. Menos 5, que multiplica quem é meu tempo? 0. Então, 5, 0 ao quadrado vai dar 0. 5 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. 0 menos 0,
aqui a gente vai zerar. E assim sucessivamente. E aí eu vou fazer para 1, para 2, para 3, para 4. Lembrando que aqui são todos ao quadrado. E aí a gente tem então os valores para minha posição. Então só jogando os valores para cá. Ó. Vai ficar 0, 15, 20, 15 e 0. Vocês observarem, ó, a gente tem 2 zeros aqui. Por quê? Tempo de lançamento do objeto e o tempo que o objeto chegou no solo. Feito isso, a gente achou aqui os valores, lançamos os valores para o tempo e achamos os valores da posição. Agora a gente vai traçar o gráfico. Como eu traço o gráfico? Mesma situação lá da velocidade. Aqui no eixo vertical eu fico a minha posição em metros e aqui no meu eixo horizontal eu fico a posição, o tempo em segundo. Então, como que eu não tenho posição aqui negativa, eu só faço acima do eixo do tempo. Então, como que aqui está de 5 em 5, eu vou aqui na minha escala de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. 5. Aqui, meu intervalo de tempo, 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui é a nossa origem 0. Então, se eu lancei o objeto do solo, automaticamente a minha origem vai ser 0. Então, quando o meu tempo é 0, a minha posição 0. Então, ó, eu vou aqui e marco essas coordenadas aqui. Quando a minha posição for de 15 metros, qual é meu tempo? De 1 segundo. Então, aqui eu tenho a posição de 15 metros, eu tenho o tempo de 1 segundo. Marco as minhas coordenadas. 20 metros, 2 segundos. Então, eu tenho 20 metros, eu tenho 2 segundos. 15 metros, 3 segundos. 15 metros, 3 segundos. 0 metros, 4 segundos. Então, 0 aqui. Vocês observarem, ó, a altura máxima 20 metros. Qual o tempo? 2 segundos, correto? Então, aqui, através do gráfico, a gente consegue visualizar esses outros problemas. Então, aqui, ó, se vocês pegarem, é só a gente ligar os pontos agora. E aí, a gente tem uma parábola. Por quê? Porque a nossa função horária aqui é uma função de segundo grau. E a gente vai ter uma parábola. Então, o objeto saiu do solo, chegou à altura máxima de 20 metros, desceu de novo, chegando ao solo com 4 segundos.